que Deus estabeleceu. O homem inimigo da luz, o homem inimigo da cruz. Isso tudo por quê? Por causa do pecado. Por causa do pecado. O pecado destruturou completamente o homem. Por causa do pecado. O pecado desfez completamente o homem. O pecado desfez. O pecado trouxe uma inimizade, né, entre os homens e Deus. De tal maneira que todos os homens nascem em pecado. Todos os homens nascem em pecado. Mesmo quando eles estiverem no ventre a serem formados, estão a ser formados em pecado, já pecadores. Já pecadores. Né? Assim como diz as escrituras em Salmo, né? No Salmo capítulo 51, versículo 5. Esse é um capítulo muito conhecido. Diz: eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Né? Quando estava a ser concebido, era em pecado. Nasceu em pecado. Assim também como está, né? Salmo capítulo 58, versículo 3, diz assim: desviam-se os ímpios desde a sua concepção. Nascem já desencaminhados, proferindo mentira. Então, nascem desencaminhados de Deus. Nascem afastados de Deus. Porque nascem em iniquidade. Mesmo em Isaías, né? Isaías, capítulo 48, no versículo 8, diz assim: tu nem as ouviste, nem as conheceste, nem tão pouco antecipadamente te abriram os ouvidos, porque eu sabia que procederia muito perfidamente e era chamado de transgressor desde o ventre materno. Era chamado de transgressor desde o ventre materno. Então, isso tudo que o pecado causou, nos afastou de Deus, nos tornou inimigo de Deus, filhos da ira. Filhos da ira. Isso tudo que o pecado causou no homem. Né? O homem se tornou filho da ira de Deus. Por quê? Por causa do pecado. São consequências do pecado. São coisas que o pecado trouxe na vida do homem. O homem se tornou um ser depravado, um ser contrário a Deus. Um ser que odeia a luz. Um ser que odeia a vontade de Deus. Essa é a característica dos homens. De tal maneira que eles pecam, né? Assim como o João fala, eles pecam como se estivessem a beber água. É a natureza deles, é o normal deles, a prática do pecado. É a natureza deles, é o normal deles. A prática do pecado. Né? O homem não peca, ou seja, o homem não é pecador porque peca. O homem peca porque ele é pecador. Por ser ele pecador, ele peca, essa é a natureza dele. Então o pecado desfez completamente o homem. O pecado desfez completamente a vida do homem. De tal maneira que vê Deus, né, na face da terra, entre os filhos dos homens, se alguém que busque. Assim como está em Salmos, capítulo 14. Se alguém que busque, se alguém que, né? Se alguém que busque, se alguém que há nele um coração puro, a Escritura mostra que não há nenhum sequer. Todos se corromperam, todos se extraviaram. Assim também como tem em Salmos, capítulo 59. Não há nenhum sequer. Todos se corromperam. Então o pecado desfez completamente o homem, de tal maneira que o homem se tornou um ser depravado, um ser contrário à vontade de Deus. De tal maneira que, né, em Romanos capítulo 8, versículo 8, a Escritura mostra que
Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Quer dizer, a vida do homem não agrada a Deus. A vida do homem não agrada a Deus. Por quê? Porque ele é um ser contrário à vontade de Deus. Ele é um ser que odeia a Deus. Odeia a cruz. Odeia o Evangelho. Por quê? Por causa da sua vida pecaminosa. Por causa da corrupção do pecado na vida do homem. O homem se tornou escravo do pecado. Assim como nosso Senhor Jesus Cristo fala, né, em São João, no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 34. Fala, todo aquele que comete pecado, esse é escravo do pecado. Então, os homens se tornaram escravos do pecado. Assim como Paulo também dá uma ênfase, vem enfatizar, ele fala assim que aquilo que é de bom, que eu quero fazer, isso não faço. Mas aquilo que é de mal, que eu não quero fazer, isso sim faço. Isso consiste com o pecado que é em mim. Quer dizer, o homem se tornou completamente escravo do pecado. O homem se tornou depravado, desviado dos caminhos de Deus, longe de Deus. O homem se tornou um ser, né, pecador. O homem pecador. Essa é uma natureza normal do homem. Essa é uma natureza normal do homem. Então, este querá manifestar nesta tarde de segunda-feira e que Deus seja com todos vocês.